Olá, tudo bem? No estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Como seria o nosso mundo sem a lei da gravidade? E o nosso mundo sem lei de trânsito? O nosso mundo sem lei do consumidor? Ou o nosso mundo sem a lei moral? Sem lei, não há pecado. Sem pecado, não há necessidade da graça. As profecias bíblicas apontam que alguém faria algo contra a lei de Deus para criar um caos. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Mateus 24:22, Jesus, no sermão profético, diz: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Seria um caos total. A lei moral de Deus, que está na Sua palavra, é uma bênção. Não terás outros deuses diante de mim. O princípio é lealdade, só ao Criador. Não farás para ti imagens de escultura. O princípio é o culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O princípio é a reverência. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O princípio é a obediência. Honra teu pai e a tua mãe. O princípio é o respeito. Não matarás. O princípio é o respeito à vida. Não adulterarás. O princípio é a pureza. Não furtarás. O princípio é a honestidade. Não dirás falso testemunho, o princípio é a veracidade. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o princípio é o contentamento. O não de Deus é um sim para a vida. Mantém as coisas em ordem. A profecia de Apocalipse 12:13 diz assim, ó: Quando, pois, o dragão se viu atirado à terra, perseguiu a mulher. Mulher é um símbolo de igreja na profecia. O mesmo texto continua dizendo assim no verso 14: Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, Deus providenciou um escape para a igreja e sustentou ela durante aquele período terrível, lembra? De 538 a 1798, quando coisas estranhas passaram a acontecer na igreja. Daniel 7:25 fala dessas coisas estranhas. A igreja proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo. As pessoas que querem obedecer ao Altíssimo seriam perseguidas, nós vimos isso nos mártires. E eles também iriam se preocupar em mudar os tempos e outra coisa, mudar a lei. Como nós entendemos mudar os tempos? A própria Bíblia explica. Daniel 2:21. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece reis. Então, essa é uma característica de Deus, que permite que alguém esteja governando um povo. Então, o poder inimigo agora tenta também mudar os tempos. Lembra? Alguém só é aceito no poder se há uma bênção do líder religioso. Isso aconteceu com frequência durante a Idade Média. E dessa forma, o que acontece? A igreja consegue mudar os tempos, controlando quem está no poder ou não. E a mudança da lei? A mudança da lei está muito clara no Catecismo Romano. Lembra? Foi retirado o segundo mandamento, foi alterado o quarto mandamento para guardar domingos e festas, e como só ficaram 9, né, porque tirou o segundo, se dividiu o 10º em dois. Então, continua tendo ali 10 mandamentos, mas eles foram alterados. A profecia de Daniel está se cumprindo. Mudar os tempos, só está como rei aquele que tem a bênção da igreja. Se a mudança da lei, também temos no período da Idade Média. Apocalipse 12, verso 17, diz que depois desse período de muita perseguição, muitas mudanças, da mulher só sobrou um restante. Esse restante tem duas características: guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos nós já relembramos. O que seria o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Agora olha Apocalipse 22:9. Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos. O que tem que dizer? Mantém o testemunho de Jesus. Mas não, João diz que os teus irmãos são os profetas.
Então, retornando a Apocalipse 12, 17, esse restante que sobrou da igreja verdadeira, ele guarda os mandamentos de Deus, os 10, e também tem profeta nesse grupo. Tem profeta. O espírito da profecia, o dom profético. Quem concede os dons? O Espírito Santo. Então, em algum momento depois de 1798, apareceria ainda, sobraria um restante. Guardaria os mandamentos de Deus e teria o dom profético nesse grupo. Depois de 1798, nós temos o cumprimento da profecia de 1844. Deus começa a purificação do santuário celestial. Lembra as duas testemunhas? Nos levaram a olhar para o céu. Deus então começa a apagar os pecados perdoados. Quando que nós temos esses benefícios? Depois que nós morremos. Hebreus 9, 27. Então, em algum momento depois de 1798, há um restante. Esse restante guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. Lembra das vestes do sacerdote no dia da purificação do santuário, do apagar dos pecados? No serviço diário, ele usava aquela veste toda brilhante. No serviço anual, uma roupa branca, sagrada, para fazer a purificação no Santíssimo. No Santíssimo, nós temos a Arca da Aliança e uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório. O que temos dentro da Arca da Aliança? A vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos. E do lado da Arca da Aliança nós temos o livro de Deuteronômio. Isso está em Deuteronômio 31, verso 26. Ali Jesus tem atividades como nosso juiz. Ele vai apresentar a milhares de anjos, porque alguns são salvos e outros não. Apocalipse 11, 19 diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Nós já vimos ali uma imagem que mostra a Arca da Aliança. Êxodo 25, 16 diz: E porás na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo 31, 18 deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 20, verso 1 a 3 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. E aí ele segue dizendo os 10 mandamentos. Então, Deus falou, Deus escreveu, Deus pediu para colocar na Arca da Aliança como um testemunho perpétuo de como manter o universo em organização, em ordem. A lei de Deus não muda. Olha o que o Novo Testamento diz: Não vim para revogar, vim para cumprir, obedecer. João 15,10 diz que guardar os mandamentos é uma demonstração de amor. Você permanece no amor de Deus. Romanos 7,12 diz que a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. E 1 João 5,3 diz que porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O sábado é um dos mandamentos. É o único mandamento que aponta para Deus como o Criador, o originador de tudo. O sábado é um presente para o ser humano. Para entender isso, é só lembrarmos da criação. No 6º dia, Deus criou o homem. No 7º dia, ele criou o sábado. Jesus diz em Marcos 2,27: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é um presente. Características do sábado. Ele tem características de um selo. Olha lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E ele lista muitos que não devem trabalhar, ok? Por que isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Fazemos coisas boas todos os dias. Devemos. E também no 7º dia. Mas o que há de especial no 7º dia? Do 7 é o único que Deus santificou, abençoou e descansou. Olha as características de um selo. Tem o nome, Deus, o título, Senhor,
e o território, céus, terra, mar e tudo que neles há. O sábado foi criado lá na origem do nosso planeta, 2108 anos antes de vir Jacó, que teve o nome mudado para Israel, da onde vem o povo de Israel, o povo judeu. Percebe? 2108 anos antes já existiu o sábado. O sábado, na criação, está ali em Gênesis 2, verso 2 a 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Já que ele fez assim, e ele é o Criador, há um mandamento que aponta que nós devemos seguir o caminho do Criador. A missão de Deus no Apocalipse é apresentada no tempo do fim como 3 mensagens. E olha como isso tem tudo a ver com o Criador. A primeira mensagem é um anjo, ali representado. Ele tem um evangelho eterno. Quando ele fala, olha o conteúdo do evangelho. Devemos temer a Deus, dar glória a Deus. Chegou a hora do juízo, Deus vai esclarecer porque alguns serão salvos e outros não. E nós devemos constantemente adorar unicamente o Criador. A segunda mensagem apresentada ali em Apocalipse 14, 8, em contraste com a primeira, mostra a mentira. Diz que em algum momento a igreja fornece aos seus fiéis um vinho que não é puro, ele é prostituído. A verdade e engano juntos. E isso aumentou os membros da igreja, mas deixou de lado a palavra. E ali há uma terceira mensagem, que diz que você deve escolher a verdade ou a mentira. Se escolher a mentira, ali há um destino, morte eterna. Se você escolhe a verdade, você guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. O inimigo não fica à vontade diante disso, ok? Ele se levanta em especial contra 4 mandamentos que apontam para Deus. Lembra do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? O inimigo agora se coloca como fonte ou objetivo de adoração. Adoraram o dragão e também adoraram a besta. Uma afronta direta ao primeiro mandamento. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Apocalipse 13:14 diz que façam imagem à besta, e quem não adorar a imagem deve morrer. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha o que acontece na profecia. Blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. É como se o inimigo tivesse os 4 mandamentos e ele vai constantemente atirando contra cada um deles. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Apocalipse 13:16 diz que em algum momento no futuro o inimigo também fará uma marca e colocará ela sobre a mão direita ou sobre a fronte de seus seguidores. Apocalipse 13, 17 e 18 fala sobre isso. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ora, esse número é 666. 6 lembra a criatura. O homem foi criado no dia 6. A imagem lá, que era para adoração em Daniel 3, era de 60 por 6. Em Daniel 5, verso 4, diz que a Babilônia tem 6 tipos de deuses. Percebe? Um número que constantemente lembra a criatura e não o Criador. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, depois que a situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e esse seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Então, isso é algo que vai acontecer aonde? No futuro. O sinal ainda não existe. Atos 17, 30 e 31 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, qual é o conhecimento que você tem?
O dia correto de guarda é esse. Você é fiel a esse conhecimento. A alimentação correta é essa. Você é fiel a esse conhecimento. Se você tem conhecimento da palavra, você deve adaptar a sua vida à palavra de Deus. Se há desobediência, você deve se arrepender, porque Deus está fazendo de tudo em prol da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Sejamos fiéis à sua palavra.